Olá! No vídeo de hoje eu vou bater um papo com a Paola do Maternidade Colorida e o assunto será seletividade alimentar. Oi, Paola! Oi, Xi, tudo bem? Oi, pessoal que acompanha o Macete de Mãe. É uma honra estar aqui de novo para a gente conversar sobre a alimentação das pessoinhas. Bom, foi um sucesso os vídeos que a gente fez juntas, né? Acho que foram 4 vídeos, uma série de 4 vídeos, né? Isso. E foi tão legal, foi tão bacana que a gente vai continuar essa série. Estamos gravando mais 4 ou 5 vídeos que vão entrar ao ar aí para falar sobre alimentação infantil, até sobre organização na cozinha, Paula, né? A gente vai falar. Vai ter bastante assunto para ajudar todo mundo em casa. Então vamos lá, Paola, vamos começar a falar sobre seletividade alimentar, que é um assunto que desperta bastante interesse e curiosidade. Existe mesmo crianças que têm essa seletividade alimentar? Como é que isso acontece? Como é que a gente pode ajudar a criança a passar por isso? Enfim, tudo aí que você sabe a respeito desse assunto. Então, seletividade alimentar existe, só que a gente tem que parar um pouco para pensar se realmente a criança ela é seletiva ou ela não come dentro das nossas expectativas de adulto. Então, são coisas distintas. Já aconteceu o caso de chegar no consultório, uma mãe desesperada, meu filho não come nada, meu filho não come nada, e conforme eu ia desmiuçando e conversando com a mãe, a criança comia. Aos olhos da mãe, parece que a criança nunca come bem. A gente também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, a criança realmente poderia comer melhor, e aí a gente tem que cuidar disso, mas às vezes a criança come super bem e a gente acha que não. Então, assim, a seletividade alimentar é quando a criança, ela não come muitas coisas. Não é assim, meu filho não come banana por nada desse mundo. Tá, ele não come banana, mas ele come pera, maçã, ameixa, manga, kiwi, abacaxi. Então, ele não é uma criança seletiva, ele não gosta de banana. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente também acaba rotulando muito a criança e criando uma expectativa que a criança coma exatamente tudo que existe na face da Terra. Se a gente parar pra pensar, muitas vezes nem a gente come tudo que existe. Eu, Paola, detesto berinjela e rabanete, não como de jeito nenhum. Nem eu. Mas o resto eu como, então tá tudo bem. Não é que eu sou uma pessoa seletiva, eu só não gosto de berinjela e rabanete. Quando a gente começa a perceber que a criança, por exemplo, ela começa, hoje eu não quero comer nada que seja verde. Aí já é um problema, porque quase todas as verduras, uma boa parcela de legume e outras coisas são verdes. Então, por que ela não está comendo o alimento verde, por exemplo? E não só a criança não come escarola, por exemplo, mas ela come brócolis, come couve, come espinafre, entende? Uhum. E outra coisa é a gente também conseguir observar o porquê que a criança não come. É uma questão de como que a gente prepara? É porque a gente não tempera suficientemente bem? Se você for pensar, por exemplo, salada. Meu filho não come salada. Mas você faz a salada gostosa, você põe um temperinho, você quer que a criança coma folha de alface pura. Se nem a gente consegue comer uma folha de alface pura, por que a criança tem que conseguir comer? Então a gente também tem que começar a refletir sobre vários pontinhos que às vezes só a gente instigando com perguntas que o adulto consegue esmiuçar e entender o que a criança realmente não come. Paola, você consegue dar pra gente alguns exemplos, assim, do que seria uma criança que você poderia diagnosticar como sim, essa criança tem seletividade alimentar? Tenta dar uns exemplos, só para, por exemplo, eu tentar comparar aqui em casa, porque eu tô achando que talvez os meus tenham uma certa seletividade alimentar. A gente tem que pensar em qual grupo a criança não come. Então, assim, meu filho não come nenhuma fruta. Então, existe uma seletividade alimentar aí. Ou meu filho só come 1 ou 2 tipos de fruta. Aí a gente precisa ver as frutas que ele não aceita, por exemplo, o que elas têm em comum? É uma questão de textura e consistência. Então, melancia, a textura é um pouco parecida com a do melão, assim como a maçã com a pera. Então, a gente consegue dar uma investigada nisso. Porque a seletividade alimentar, muitas vezes ela está relacionada com sensibilidade e nem sempre com o sabor do alimento.
Então a gente precisa entender se é uma questão de que a criança não consegue mastigar direito e aí, por algum motivo, é incômodo ela engolir esse alimento, ou se ela tem aflição quando esse alimento rela na boca dela, que é aquela coisa de criança que não pisa na areia, que não pisa na grama, que não mexe em superfície diferente, aquela criança que tem uma sensibilidade de modo geral e às vezes acaba apresentando sintomas ou reflexo da alimentação. Então, assim, a criança ela não precisa comer de tudo, mas ela precisa comer de uma maneira variada. Então, não adianta ela ser uma criança que come arroz, feijão, ovo e tomate. Meu filho só come arroz, feijão, ovo e tomate. É uma criança seletiva. E a gente precisa investigar por que não come o resto das coisas. Mas, assim, meu filho come arroz, feijão, ovo, tomate, macarrão, carninha moída com alguns picadinhos verdinhos e come maçã, pera, banana. Tá, ele come poucas opções, mas será que ele é seletivo ou você não oferece o suficiente na sua casa, o cardápio não é tão variado? Entende? Porque uma criança que está acostumada a tomar café da manhã todo dia, leite com achocolatado, pão com manteiga, o dia que você resolve aparecer com torrada com geleia, ela não vai comer de imediato, porque ela não está acostumada a comer aquilo. Aí você tem que começar o processo de apresentar, de mostrar essa novidade e incluindo isso no cardápio. E Paola, me diz uma coisa, você acha que é um problema, por exemplo, uma criança que não come todas as frutas, mas come algumas? Por exemplo, tentar dar um exemplo aqui de casa. Meus filhos não comem todas as frutas. Eu vou dizer, Léo não gosta de pera, não gosta de manga, não gosta de abacaxi, mas ele come melão, banana, várias outras. Isso não é seletividade alimentar, ele tem preferência por umas e não gosta de outras, certo? Certo. E aí o que você precisa? Você precisa, como adulto, variar no que ele aceita. Tá. Porque uma coisa é ele não aceitar algumas frutas, alguns vegetais, e tá tudo bem. Mas outra coisa é você só oferecer um tipo de fruta porque aquele é mais fácil para você, porque ele aceita sem contestar, ou ele aceita sem causar, ou ele aceita com mais facilidade. Porque a gente sempre tem que incentivar a criança a comer vários alimentos. Então, se a gente não compra, se a gente não oferece, eles não vão saber que existe. Tudo que eles comem, alguém ofereceu alguma vez. Então, a gente sempre tem que incentivar. Porque, assim, não é um problema o Léo, por exemplo, não comer a pera e alguma outra fruta, mas ele come abacaxi, um melão, como você falou. O problema é, se ele não come a pera, e come melão, abacaxi e laranja, só que você só compra melão e você esquece que existe abacaxi e laranja. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa também, Paola. Como é que você indica que seja esse oferecimento das frutas? Tem alguma forma adequada? Porque eu vou te falar, bem sincero, os meus filhos, eles comem várias frutas, cada um deles, mas não comem todas. E aí eu fico naquela assim, come, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas. Também não precisa comer todas, eu nem esquento muito a cabeça. Eu deixo eles comer o que eles gostam. Como é que eu posso fazer para que eles experimentem novas frutas? Sem que seja uma coisa imposta, que seja chata, que eles sintam que eu tô empurrando, porque daí eu sei que não vai. Então, aí tem que ser uma verdade na sua família. Vamos supor que eles não comam frutas que você e Otávio comem. Então, essa fruta vai fazer parte do dia a dia de vocês, não é uma coisa que nunca apareceu na vida. Ela tá lá, ali na fruteira, junto com as outras frutas que eles comem, e vocês estão comendo. Então, no momento que você ou Otávio for comer, Léo, Caê, você quer experimentar? Sente o cheiro, deixa a criança, pega na mão, vê se você gosta de segurar. A criança vai pegar na mão. Então, vamos lá, peguei a maçã na mão. Agora, sente o cheiro, porque às vezes também é uma questão, que eu te falei, sensorial, não é nem o sabor. Quer provar um pouquinho? Não. Tá bom, não precisa, mas essa fruta é a maçã, pra você saber que ela existe e algum dia você pode querer provar, porque dá pra fazer torta, dá pra fazer geleia, dá pra fazer suco, um monte de coisa a gente pode fazer com a maçã e a gente pode estar em algum lugar que, por exemplo, só tem a maçã pra você comer. E aí, se você, vamos supor que a gente tá viajando, atrasou o avião e só tem maçã no avião pra você comer. Então, saiba que a maçã existe, o dia que você quiser experimentar, a mamãe come, o papai come, tá aqui, sem forçar. Porque assim, ele já come uma quantidade, uma variedade bacana.
Agora, quando a criança só come um tipo de fruta e tem todas as outras, aí é uma questão de você fazer tudo isso que eu falei. Vamos ver se você gosta da maçã cortada no meio. Aí você corta a maçã no meio e mostra. A gente também pode cortar a maçã picadinha com quadradinhos bem pequenininhos. Quer experimentar? Ó, é assim. A gente também pode cortar ela em tira, tipo batata palito. E aí você faz isso com todos os alimentos, né? Que uma das formas que a gente tem para incentivar a criança a experimentar é descobrir qual a forma de preparação ela gosta dos alimentos. Vamos pensar, por exemplo, no salgado. Às vezes a criança não gosta do purê, mas se você faz um purê de batata, ela não gosta da consistência e da textura de purê, de nenhum vegetal. Se você fizer ela cortada em palitos, assada ou frita ou sauté, será que ela não vai comer? Então a gente tem que fazer o mesmo alimento de várias formas para ver qual que ela aceita. Então, aqui em casa eu tenho um problema com a Clara. Ela não come nenhum vegetal sozinho. Mas se eu pico bem e coloco no arroz ou na carne moída, ela come. E ela sabe o que ela está comendo, porque isso é importante. A criança tem que saber o que ela está comendo. Então, o que eu tenho feito agora? Eu estou aumentando os tamanhos dos vegetais que ela aceita e concorda que esteja no arroz ou na carninha moída, para ela ver e sentir o gostinho separado. Aí ela falou assim, eu amo pimentão, mamãe, pode fazer separado que eu vou comer. Aí um dia eu fiz o pimentão separado. Ela provou e falou assim, não, pode voltar pro arroz, que ele é muito forte, separado. E aí a gente vai testando. Então, assim, ela come dessa forma. Se eu colocar os mesmos vegetais que estão no arroz separado no prato dela, ela não vai comer. Perfeito. Adorei essa dica, Paola, do tenta dar a fruta inteira, porque às vezes a criança gosta de pegar inteira e morder. Eu percebo a diferença aqui em casa. Por exemplo, maçã. O Caio gosta mais do que o Léo, mas o Léo come. Tipo, não tem nenhuma outra fruta, ele vai comer maçã, tudo bem. E é engraçado, porque o Léo só come se eu entregar a maçã cortada, sei lá, em 6, 8 pedaços. O Caê gosta da maçã inteira. E é exatamente isso, porque é a mesma fruta, só que é a apresentação que faz a diferença para que cada um deles coma. O Caê, se eu entregar picada, ele não quer a maçã, ele quer inteira. E às vezes também é um ponto de maturação da fruta, né? Às vezes a fruta tá mais azeda, ela não tá tão madura, ou ela tá muito mole. Vamos pensar na goiaba. A goiaba tem, às vezes, dependendo da época, a casca tá mais grossa, então comer com a casca não é tão gostoso. Se ela tá mais madurinha, ela tá muito mole por dentro da polpa. Se é uma questão mais sensível de textura, a criança já não gosta, pode preferir ela mais durinha. Então a gente também tem que entender isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto do sabor da banana muito madura. Eu gosto dela mais verde. Aquele ponto que a gente congela para fazer sorvete ou para fazer bolo, eu não consigo comer. Eu não consigo. Assim, não dá. Então, por que a gente não pode respeitar o gosto, a preferência da criança também? Entende? A gente também tem que tomar muito cuidado com a expectativa que a gente cria em relação à alimentação da criança, mas também não pode, não, come o que você quiser que tá tudo certo, porque a gente é responsável por essa variedade. Então a gente também tem que saber o nosso lugar nessa questão aí. E Paola, me diz uma coisa que eu percebo que não é só aqui em casa, eu acho que é uma coisa comum, é a implicância com os verdinhos. O verdinho. Então, por exemplo, o Léo era um bebê que quando era bebê, eu levava de lanche para ele, se eu fosse viajar no carro, no avião, etc. Brócolis cozido. Eu abria um pote, entregava na mão dele e ele comia. Hoje em dia, ele ainda come, mas mais reticente, assim, não quer tanto. Agora, se ele enxergar um temperinho verde ali no molho da carne, que ele olhou assim com uma lupa quase e viu o verdinho, que não tem nem gosto aquele verdinho, né? Se ele pegar o verdinho, não quer comer. Existe essa seletividade do verde nas crianças mesmo? Existe alguma implicância das crianças com o verde? O que acontece que o verde é difícil delas engolirem? Não, existe, né? E se a gente for pensar, tudo que é o verdinho no prato são as folhas, elas são mais difíceis da gente mastigar, então até eles entenderem como que mastiga, eles passam por, não trauma, né, que é muito forte essa palavra, mas aquela coisa de ficar sempre enroscado no céu da boca, deles aprenderem a lidar com isso. E aí tem vários, o mesmo verdinho tem sabores variados, né? Então, vamos pensar na couve, no espinafre e na escarola. Apesar de aparentemente eles serem iguais, se a gente picar da mesma forma, o sabor é bem diferente. Por isso que eles generalizam, porque para eles é uma coisa só. Mas
um dos fatores que faz com que eles se afastem dos verdinhos é o quanto de ultraprocessados e coisas externas vão entrando na alimentação deles, porque eles vão criando as preferências alimentares, né? E aí, se a gente não mantém aquela história do real equilíbrio, da gente variar bastante, eles vão se afastando mais. Por isso que hoje em dia já é proibido o açúcar antes dos 2 anos. Antes era uma coisa, a gente indica. Hoje já está escrito no manual que é proibido. Porque quanto mais cedo você introduz o açúcar, por exemplo, mais a criança se afasta do doce natural, que são as frutas. Então, assim, conforme você vai oferecendo outras coisas, a criança vai se afastando do que é mais natural. Até porque, assim, a gente fala muito em equilíbrio na alimentação, só que é muito fácil a gente não ter uma alimentação equilibrada. É que a gente não consegue enxergar o todo. Então, uma família que todo final de semana vai numa festa ou almoça, janta fora e fast food, não é de vez em quando. É só no final de semana? É, mas não é de vez em quando. O que você coloca na lancheira do seu filho também não é de vez em quando, porque é todo dia. E a gente fala, não, é só na lancheira, mas é todo dia. E cada vez que a gente vai colocando mais coisas externas na alimentação, a gente vai afastando porque é mais natural. Porque a gente também se afasta, né? A gente, não, tô sem tempo pra lavar salada. Aí a gente já não come salada. Não deu tempo de eu fazer isso, então não comprei verdura. Aí já passou da verdura. Aí a gente deixou uma semana, 10 dias a criança comendo arroz, feijão e carninha. Então a gente conseguiu ir ao supermercado, ia se organizar na cozinha, ia preparar uma alimentação variada de fato. Pra criança, pra rotina da criança se destabilizar é muito rápido. Sim. É diferente da gente que sabe que tá ali, que já conhece, que entende, que já tá comendo há anos. A criança começou a comer faz pouco tempo. Então, mesma coisa quando chegam as férias. Nas férias meu filho pode comer o que quiser. São 30 dias comendo o que quiser. Para você retomar isso, não é tão fácil. Por isso que a alimentação tem que ser uma verdade e tem que ser variada desde sempre, todos os dias. Mas nunca pode ter uma regalia? Claro que pode. Mas tem que tomar cuidado enquanto essa regalia entra nesse equilíbrio de fato. Eu acho que esse vídeo vai ser muito bom para os avós assistirem. Vai ser. Cara de vídeo que os pais vão encaminhar para os avós, assim como quem não quer nada. Olha só! Dá uma olhadinha aí. Fica a dica. Paula, adorei essa observação que você fez, porque eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não reflete, que o quanto mais a criança se aproxima do industrializado, do que tem aquele sabor super marcante, aí eu já fico imaginando tipo um salgadinho, alguma coisa assim, uma bolacha recheada, mas ela se afasta do natural que tem um sabor mais sutil, né? É a mesma coisa, por exemplo, meu filho só comia o nuggets industrializado. E aí você resolveu querer fazer o nuggets em casa. Aí ele não aceita meu nuggets, ele só aceita o nuggets industrializado. Porque tem coisas ali que a indústria faz para você realmente querer consumir, né, vorazmente aquele alimento. Então é mais difícil. Por isso que eu falo, existem coisas que são um caminho mais difícil de ter volta. Tem volta? Tem. Só que é mais árduo o retorno. Tem coisas que a gente não deveria nunca apresentar, e foi o que eu falei no começo do vídeo. O que a criança comeu, alguém apresentou. Ela não foi sozinha lá no mercado e comprou, né? Isso é um adolescente que faz, não a criança. Então, essa fase infantil, deles pequenos, é quando a gente tem para ensinar. E depois eles vão ter o livre-arbítrio para escolher tudo na vida, inclusive o que eles vão comer. Perfeito, Paula, adorei. Cada vídeo que eu faço com você, eu fico mais encantada com o conteúdo, porque parece que às vezes são aquelas coisas simples que fazem assim, ó. Sabe? Que tipo, nossa, real, faz todo sentido. Igual batata frita. Quem tem uma air fryer da vida, consegue cortar a batata normal em palito e pôr lá pra fritar, sem problema nenhum. Sim. Só que é óbvio que tem as já prontas do mercado. Se você só oferece a pronta do mercado, o dia que você fizer a sua, a criança vai reclamar que o formato não tá igual, que ela vai achar alguma coisa e falar, não, mas essa não é a batata que eu como, que eu gosto. E cortar uma batata, o difícil da batata pra ela ficar gostosa, você fritar no óleo super quente e ela ficar sequinha como de restaurante. A partir do momento que você tem a fritadeira, por exemplo, a batata que você corta na sua casa, ela fica igual. Então é uma questão também de você se adaptar e entender que certas coisas você tem que fazer. Mas dá muito trabalho. Então não ofereça pro teu filho. Não precisa fazer batata frita. O que já trabalha para você fazer, não faz. Mas não oferece industrializado que seja ruim. Entende?
Paola, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria que você comentasse brevemente assim, qual que seria a sua principal dica ou as suas principais dicas para crianças que têm seletividade alimentar. Que conselho você daria para esses pais para eles começarem a reverter essa situação? A gente precisa entender o que está fazendo com que a criança não coma. Se é um problema de mastigação, e aí às vezes a gente precisa procurar uma fono especializada em alimentação, né? Porque questão de mastigação, deglutição, é a fono que vai ajudar. A criança não come porque ela não gosta da textura do alimento, ela não gosta dessa consistência do alimento. Então vamos investigar que forma a gente pode oferecer os alimentos que a criança não come, para fazer com que ela tenha vontade em experimentar. Se é uma questão muito sensorial, a gente entra com uma terapeuta ocupacional para ajudar a gente com essa questão de tato, né? E a gente precisa entender se a criança não come por medo. Por que ela tem medo de comer? Será que ela, em algum momento ela teve alguma virose, ficou doente, foi forçada a comer? A gente ficou obrigando ela a comer tanto aquele alimento que remeteu um medo e ela, uma aversão, e ela não quer comer? A gente também precisa analisar a nossa postura em relação em como a gente faz e oferece as refeições para nossa criança. É a gente que está atrapalhando ou a gente está incentivando? Porque a gente tem muito problema de só vai sair daí se comer tudo. Não, ela vai sair dali. Meu marido, ele tem um trauma até hoje, ele tem 51 anos, ele não pode ver frango e nem polenta, porque um dia a mãe dele falou assim, você só sai da mesa se você terminar de comer esse prato de frango com polenta. Ele falou, tá bom. Ele ficou das 11 horas da manhã até as 5 horas da tarde na frente do prato, porque ele não comeu. E ele ficou lá, todo mundo brincando, né? E ele ficou lá. E ela, você não vai comer ele? Não. Nossa. E aí ela vai lá e enfia na boca e tal. Então a gente também tem que pensar como estamos incentivando. E às vezes a criança também, ela usa um pouco a alimentação para chamar a nossa atenção. Porque será que a gente está dando atenção pro nosso filho? Porque ela vai ver aonde que ela desestabiliza a gente para falar, ó, olha para mim. Precisando de você. Como que você pode fazer para você me ajudar? Você não senta comigo para brincar, você não faz isso comigo, então agora você vai sentar e vai me ver comendo. Como que você vai me ajudar? Então a gente também precisa ter esse horário. Foi uma coisa que desde que começou a quarentena, eu chamei as pessoas que me acompanham. Falei, gente, muitos dos nossos filhos, e não tô criticando porque isso aconteceu comigo, com a minha filha, que ela ficou na escola por 11 horas até os 6 anos e meio, né? Então ela fazia todas as refeições da escola. Eu não via a refeição dela. Eu só via o café da manhã que ela tomava comigo. Almoço, jantares, lanches, era da escola, eu confiava na escola, mas como ela comia, se ela estava feliz comendo, se ela estava mastigando direito, se ela aceitava, eu não via. Comecei a ver 1 ano e meio. Então, esse momento que está todo mundo em casa, que a gente está sendo obrigado a fazer as refeições juntos, observem os filhos de vocês. Vejam por que eles não estão comendo, o que eles gostam de comer. É falta de tempero? É tempero demais? É falta de variedade no cardápio? Ele não quer comer a batata na forma de purê, mas se você fizer sauté, vai comer? Então, de novo, falta uma variedade no cardápio. Será que ele não enjoou de comer uma coisa que você sempre achou que era sucesso? Um dia eu ouvi da Clara, ó, eu gostei, mas não precisa fazer todo dia, tá? Entende? Eu também já falei, enjoei. Mas você comia tanto, você comia tanto. Então, comi demais, enjoei, não quero mais. Exatamente. A criança não vai enjoar de comer o que é supérfluo, porque a gente também não enjoa. É basicamente a gente se colocar no lugar da criança. A gente precisa ter esse olhar para ver se é uma falta de criatividade nossa, uma falta de um olhar nosso, se a gente precisa da mão de um profissional. Tem casos que a gente precisa tanto de um nutricionista para ajudar a gente a ser criativo na cozinha e variar nas opções, ter um cardápio balanceado, de uma fono para ajudar com a questão da mastigação. Criança, por exemplo, que saiu de uma alergia alimentar, onde a mãe tinha tanto medo de oferecer alimentos novos, pode ter alergia. Então a mãe já ia com aquele anseio, aquele medo de oferecer para a criança já não entendia qual que era aquela sensação. Então a gente precisa de alguém também para ajudar a gente nesse, né, vamos lá, não precisa ter medo, um dia de cada vez, vai dar certo. Porque assim, que eu sempre falo, se é ruim para você adulto, o seu filho não comer, imagine para o seu filho. Se coloca no lugar dele, quando ele chega no lugar, tá todo mundo reunido, feliz, alegre, um hotel. Todo mundo se servindo, se esbaldando de comer. E tudo que ele olha lá, ele não gosta de comer. Não tem nada que ele gosta de comer. Você já imaginou a frustração dessa criança? É. Ela tá com fome e não tem o que ela gosta de comer. Então, é muito mais doloroso para a criança do que para o pai, para a mãe, para o adulto, a criança não comer. E a gente tem que acolher e tem que ajudar.
Paola, me fala uma coisinha aqui, só para a gente encerrar esse vídeo. Você tem 2 cursos online, né, de alimentação. Sobre o que eles tratam? Um é de introdução alimentar, que é para aquela mãe que está a partir dos 4 meses, vai começar a introdução alimentar aos 6 meses, ou para quem está passando pela introdução alimentar, que está com dificuldade. E o outro é 15 minutos para sua família comer bem, onde eu ensino desde como higienizar, fazer lista do supermercado, elaborar um cardápio, e mais de 30 receitas para todas as refeições. Fez tudo prático, assim, sabe? Nada que você fique horas e mais horas na cozinha preparando refeição, e é para a família inteira. São esses 2 cursos. Em breve vem mais um, mas é segredo. Eu quero saber. Paola, obrigada pelo bate-papo. A gente vai ter mais alguns vídeos ainda aí que vão subir em breve no canal. Conteúdo sempre riquíssimo. Beijo. Obrigada por participar. E vamos embora, daqui a pouco a gente grava mais uns vídeos e sobe aí para o pessoal se informar muito sobre alimentação infantil, que o seu conteúdo é super rico. Obrigada pelo convite e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.